temos o capítulo 8 de Romanos, como eu disse no início do nosso culto, na abertura do nosso culto, e hoje eu vou tratar dos 4 primeiros versos do capítulo 8, onde Paulo então deixa de falar da liberdade que nós temos do pecado, da liberdade que nós temos da lei, e passa a nos ensinar sobre uma vida no Espírito, uma vida debaixo do poder e da direção do Espírito. Então o capítulo 8 de Romanos, ele é ao mesmo tempo a continuidade do ensino de Paulo sobre a santificação e também uma reviravolta na ênfase que o apóstolo dá. Até agora a ênfase estava na escravidão do pecado, na liberdade do pecado, na escravidão da lei, na liberdade da lei, e agora a ênfase vai estar no Espírito Santo. Por exemplo, no capítulo 7, ele vai lidar com as diferentes abordagens da lei, a fragilidade da lei, o eu como centro da vida, e não menciona o Espírito Santo, exceto uma vez indiretamente. Agora, já no capítulo 8, Paulo vai nos levar a um louvor e gratidão, e o poder do Espírito Santo é o centro do texto. 17 vezes Paulo vai mencionar o Espírito nesse capítulo. Então nós percebemos que é uma mudança de ênfase enorme. No capítulo 7, a ênfase era o que eu posso fazer. No capítulo 8, é a ênfase em o que o Espírito Santo faz em nós. E é isso que a gente vai buscar compreender. Eu quero convidar você a ler comigo os 4 primeiros versos do capítulo 8. O texto diz assim, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bom, como eu disse, a ênfase mudou. No capítulo 7, Paulo, aliás, anteriormente, em todos os capítulos anteriores, Paulo deixa claro, o homem não pode salvar a si mesmo. Paulo deixa claro, nada que façamos pode nos fazer aceitáveis a Deus. A lei, embora espiritual, santa, justa e boa, não pode justificar nem salvar. Ao contrário, a lei apenas deixa evidente o pecado para condenar o pecado e nos conduzir ao Salvador. O que Paulo ensinou até agora é só Deus pode salvar o homem. E o próprio apóstolo vai dividir esses versos que nós lemos aqui de uma forma bem didática. O primeiro verso ele faz uma afirmação, a afirmação central do texto. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. No verso 2, ele explica essa afirmação. Ele começa o verso 2 dizendo por quê. Olha, presta atenção aí. Por que, por meio de Cristo, a lei do Espírito, ele vai nos dar a explicação dessa afirmação, que não há condenação. E nos versos 3 e 4, ele vai nos mostrar como e com qual objetivo Deus realizou esse propósito de tirar de sobre nós a culpa do pecado. Então vamos dar uma olhadinha nesse texto para que a gente possa compreender um pouquinho melhor aí o que o apóstolo está nos ensinando sobre a vida no Espírito. Versículo 1 desse capítulo diz, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olha que interessante, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse versículo ele é um versículo bastante conhecido por todos nós, mas ele é extremamente profundo. Bom, Paulo começa com o portanto, essa conjunção conclusiva, que vai apontar para os textos anteriores. Paulo está conectando isso com os textos anteriores. E Paulo então vai apontar para a consequência daquilo que o apóstolo ensinou até agora. Você lembra o que ele ensinou no capítulo 6 e no capítulo 7? No capítulo 6, ele ensina que nós somos livres do pecado.
Deus nos libertou do pecado. Nós éramos escravos e hoje somos livres do pecado, ainda que o pecado seja presente em nossa vida, nós não somos mais escravos dele. No capítulo 7, Paulo vai falar sobre a lei, ele vai tratar todas as abordagens da lei, a abordagem que os judeus tinham, que era uma abordagem de que a lei salva, uma abordagem legalista. Ele vai tratar uma abordagem antinomista, ou libertina, aqueles, já que a lei não serve para nada, a lei não me salva, então não preciso obedecê-la também, vamos viver do jeito que a gente quiser. E ele trata uma terceira abordagem que é a cristã, que é a compreensão de que mesmo que não haja nada de bom em mim, na minha carne, eu tenho então prazer na lei de Deus, amor pela lei de Deus, e o que eu quero obedecer essa lei, mas sou incapaz pelo pecado que habita em mim. Então Paulo vai falar primeiro, lá no capítulo 6, de sermos livres do pecado, e no capítulo 7, de sermos livres da lei. A lei aqui não é a lei de Moisés como um todo, mas principalmente a lei moral de Deus, aquilo que, por exemplo, nos 10 mandamentos é apresentado de uma forma bem clara. Bom, então ele vai falar desses pontos e qual é a consequência disso. Sou livre do pecado, sou livre da lei. E agora então eu posso viver pelo Espírito, ou viver em Espírito. E aí Paulo vai, nesse verso aqui, apontar 3 realidades muito importantes. Primeiro, ele vai falar sobre uma condenação. E condenação aqui é mais do que aquele momento onde a sentença é apresentada. Condenação aqui é a punição que se segue ao julgamento. Então alguém é julgado, alguém é condenado e há uma punição depois disso. É esse tipo de condenação aqui que Paulo está falando. Paulo está dizendo, não há punição para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, não no sentido de, olha, você não é meu, fique longe de mim. Não há nenhuma pena, não há nenhuma punição para aqueles que depositaram a sua fé na justiça de Cristo. Esse é o primeiro ponto que Paulo vai nos apresentar aqui nesse verso. O segundo ponto é bastante interessante. Olha o que ele começa dizendo: agora já não há. Isso que nós desfrutamos, essa liberdade, essa não condenação que há sobre nós desfrutamos desde já. É uma liberdade que nós já desfrutamos. Não é uma esperança futura, mas uma certeza presente. Paulo não está dizendo, olha, por enquanto Deus está punindo vocês, porque vocês ainda são pecadores, mas lá no futuro vocês não serão condenados. Não, Paulo está dizendo, hoje, em Cristo, você já não recebe nenhum tipo de punição e você já desfruta dessa liberdade. Não apenas no futuro, mas já hoje. Desde que a lei foi cumprida, e lembre-se disso, Jesus não veio abolir a lei, Jesus veio cumprir a lei. E desde que a lei foi cumprida e a justiça de Deus satisfeita, Deus nos declara inocentes, inculpáveis, salvos. Essa é a nossa realidade hoje. Essa é a vida que nós temos, a identidade que nós temos. Nós somos justificados diante de Deus, inculpáveis. Não há uma esperança de, olha, um dia, quem sabe, os meus pecados sejam purgados, ou os meus pecados então sejam expiados, ou de repente Deus os deixe de lá, e lá nessa esperança futura, então, eu terei a graça de Deus. Não, hoje nós já desfrutamos dessa liberdade. E o terceiro ponto aqui nesse verso é o seguinte: a condenação do pecado que deveria ter caído sobre nós, caiu sobre Cristo, que morreu em nosso lugar e em nosso favor. Agora nós estamos quites com a lei, quites com a justiça divina diante do seu justo tribunal. É isso que significa em Cristo. Olha só, agora já não há, ou seja, nós já desfrutamos condenação, desfrutamos da liberdade dessa pena. E quem que desfruta disso? Aqueles que estão em Cristo Jesus. E por que que eles desfrutam isso? Porque Cristo satisfez a justiça de Deus. Porque diante do justo tribunal de Deus, nós satisfizemos a justiça divina em Cristo. Por causa de Cristo,
E isso é bastante importante. Não são as nossas obras que nos salvam, a gente está cansado de saber isso, mas a obra de Cristo por nós na cruz. O texto continua dizendo: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A explicação de Paulo aqui, por que não há condenação? Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Éramos escravos da lei do pecado e, consequentemente, da morte. Mas o poder vivificador do Espírito Santo nos libertou do pecado por meio da obra redentora, completa e suficiente de Jesus Cristo. Esse é o ponto central da explicação de Paulo. Porque por meio de Cristo, ou seja, é por meio dele que nós somos livres do pecado e da lei. E porque nós somos livres do pecado e da lei, nós podemos desfrutar de Cristo Jesus e de toda a sua bondade. Mas o texto continua. Os versos 3 e 4 dizem assim: porque, ele continua explicando, aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Interessante, né, o que Paulo fala aí. Paulo está falando da causa. Quem é que fez isso? Quem é que nos libertou da lei do pecado e da morte? Quem é que nos libertou do pecado que nos escravizava? E é a causa que fica claro. Ele vai dizer, a lei era incapaz de nos dar liberdade. Não porque ela fosse fraca em si mesma, mas porque nós a enfraquecemos com nossa incapacidade de obedecê-la. Por isso que Paulo diz que a lei estava enfraquecida pela carne. Ou seja, ela foi tirada de propósito, ela foi enfraquecida por nossa incapacidade de obedecer a lei. A lei podia nos condenar, mas nunca pôde nos levar à obediência. A gente falou um pouco sobre isso de manhã. Porque a lei não tinha essa capacidade de nos levar à obediência. A capacidade da lei era revelar o pecado, era condenar o pecado, mas nunca nos capacitar a obedecer. Por isso, aquilo que a lei não podia fazer, Deus fez. Paulo, ele vai constantemente nos lembrar, irmãos, a nossa salvação, a nossa santificação, a nossa glorificação são obras exclusivas de Deus. É Deus quem faz. Não fomos nós que fomos em direção a Deus, foi Deus que veio a nós. Deus interveio, Deus enviou o seu próprio Filho como oferta pelo pecado. Deus fez isso. Aquilo que nós nunca podíamos fazer, Deus fez. E aqui, Paulo também está combatendo duas teorias ou duas heresias muito comuns ali naquele momento. Olha que interessante, quando Paulo fala sobre a encarnação de Cristo, que ele veio à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, ele não está dizendo que a encarnação de Cristo foi somente aparente, como diziam os docetistas, né? Um dos grupos que trazia esse ensino de que o que houve ali foi uma aparência. Cristo não encarnou de verdade, ele parecia ter encarnado, mas não podia encarnar porque senão ele seria pecador. E eles, claro que eles então acabavam ignorando o nascimento virginal de Cristo, que fez com que ele não nascesse nessa natureza pecaminosa que nós temos. E ele também não está dizendo que Deus tornou Jesus pecador, como os gnósticos diziam que tudo que há na carne é má. Então, se estamos falando de carne, é pecado, é mal.
Então, se Jesus encarnou, houve pecado em Jesus. É o que diziam os gnósticos. E Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo, olha, Jesus se fez pecador em nosso lugar. Aquele que nunca pecou, recebeu sobre nós a punição, como se ele tivesse pecado, ou que todos nós pecamos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Cristo encarnado viveu entre nós, em perfeita obediência ao Pai. E por isso ele satisfez a justiça de Deus. E ao satisfazer a justiça de Deus, Jesus então se tornou o nosso Salvador. Claro que o que eu estou falando aqui, irmãos, talvez para você pareça, eu sei disso, eu já ouvi isso, eu entendo isso. Mas perceba como Paulo insiste em dizer aquilo que ele já havia dito outras vezes. Paulo insiste em reafirmar aquilo que já estava afirmado na sua carta. Porque Paulo não está lidando aqui com uma religião que pensava diferente. Paulo está lidando com a nossa humanidade, que sempre vai se inclinar para a tentativa de conquistar o favor de Deus. A nossa natureza que vai sempre se inclinar para a possibilidade de então nós termos sido aqueles que escolheram a Deus, aqueles que foram em direção a Deus, aqueles que desejaram Deus. E Paulo está deixando bem claro, Deus interveio, Deus veio a nós. E se Ele não tivesse vindo a nós, nenhum de nós teria encontrado a salvação que há nele. Cristo se fez carne, mas não se tornou pecador. Assumiu a nossa carne, mas não nossa natureza pecadora. São coisas diferentes. Ele encarnou para viver como homem, como nós vivemos. Mas Ele nunca assumiu a nossa natureza pecaminosa. E isso é explicado pelo nascimento virginal de Cristo. Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. Cristo venceu o pecado na carne. Da mesma forma como na carne nós somos escravizados pelo pecado. Foi na carne que o pecado nos escravizou, na nossa vontade pecaminosa, na nossa inclinação pecaminosa. Nisso nós somos escravizados. E é na carne que Cristo nos liberta. Ele encarnou porque Ele precisava, como homem, vencer aquilo que nós somos incapazes de vencer. E aí então, como diz Paulo, Ele condenou o pecado na carne. Deus lançou os nossos pecados sobre Cristo na cruz. Cristo carregou em seu corpo, sobre o madeiro, nossos pecados. Ele foi feito pecado por nós. Nesse momento, então, Deus condenou na carne do seu Filho, o nosso pecado. O nosso pecado recebeu a sua merecida punição. Mas não fomos nós que fomos punidos. Cristo foi punido em nosso lugar, pelos nossos pecados. Porque os nossos pecados, eles não foram simplesmente apagados. O salário do pecado é a morte, ou seja, há uma punição para o pecado. Os nossos pecados nos levariam à morte eterna. Mas eles foram lançados sobre Jesus. E Jesus foi aquele que, tendo vencido o pecado na carne, também condenou na carne o nosso pecado. Ele fez isso para que nós pudéssemos satisfazer, através de Cristo, por estarmos nele, as justas exigências da lei. Olha que interessante, Paulo fala sobre as exigências da lei serem justas. E nós então satisfazemos as justas exigências da lei. Como? Em Cristo, por estarmos em Cristo. Cristo cumpriu a lei e satisfez a justiça do Pai. E nós somos recebidos como justos pela justiça de Cristo. A lei, então, não foi extinta, não foi desfeita, mas foi cumprida. Jesus cumpriu a lei e nós cumprimos a lei em Jesus. Isso é fantástico, irmãos. O que Paulo está nos lembrando aqui é que aquilo que nos escravizou, a nossa natureza pecaminosa, já foi vencida. Cristo já venceu. E que, vivendo uma vida pelo Espírito, nós também seremos capacitados a vencer gradativamente cada uma das nossas
fragilidades e dos nossos pecados. Eu queria, irmãos, aproveitando esse texto, trazer a você algumas aplicações que eu creio que possam nos ajudar em direção a essa vida no Espírito. A primeira delas é a seguinte: a santidade é o alvo e o fruto da justificação. Por que nós fomos justificados? Fomos justificados para sermos santos. E já que nós somos justificados, o que isso produziu em nós? Santidade. Então a santidade que Deus nos ordena, ela é o alvo da justificação, mas ela também é o fruto da justificação. Deus não apenas planejou nos justificar, mas Deus também planejou nos santificar. Isso é algo que nós falhamos em lembrar, os irmãos, que nós lembramos constantemente que Deus planejou desde antes da fundação do mundo salvar cada um daqueles que Ele escolheu para serem seus. Deus planejou nossa salvação desde antes da fundação do mundo. E Deus agiu ao longo da história até que em Cristo Ele consumasse todas as coisas e nos proporcionasse a salvação. O Espírito Santo aplicou essa salvação nos regenerando. Deus planejou nossa salvação. Nada na nossa salvação é por acaso. Nada na nossa salvação aconteceu fora do governo perfeito de Deus. Mas às vezes nós falhamos em dizer que Deus também planejou nossa santificação. Que Deus planejou que nós fôssemos santos. Nossa santidade sempre fez parte dos propósitos de Deus. E nesse sentido ela é o alvo da justificação. Fomos justificados para sermos santos. Porque agora nós temos um relacionamento com o Pai, e nesse relacionamento com o Pai nós somos conduzidos à santificação. Agora que nós somos justificados, o Espírito Santo habita em nós, e o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Nos guia de acordo com a vontade de Deus. Por isso a nossa santificação é o alvo da justificação. Nós somos justificados para sermos santos. Mas a santificação também é o fruto. É produzido pela justificação. A justificação, ela vai gerar esse processo de santificação em nós. Embora a obediência à lei não seja a base da nossa justificação, não é por obediência, ela é fruto da nossa justificação. A obediência é fruto da nossa justificação. Nós não fomos salvos por obedecer, mas nós fomos salvos para obedecer. A nossa salvação é também uma capacitação para que nós obedeçamos a Deus. E é exatamente isso que significa santificação. É o fato de que nós fomos salvos para sermos santos. Queridos, preste atenção, dentro de todos os propósitos e do agir de Deus, a santificação faz parte. A santificação não é um bônus do nosso cristianismo. Não é um opcional do nosso cristianismo, como se a gente dissesse, bom, o importante é que eu sou salvo, que eu vou para a eternidade, lá no final tem a glorificação mesmo, do jeito que eu vier, lá Deus vai fazer um milagre final e transformar aquilo que não presta em algo eterno. E aí nós deixamos que a nossa vida, da nossa justificação, a nossa glorificação, não tenha o valor e a importância que Deus deu a ela. Ao tratar a santidade como algo que nós não deveríamos levar a sério, e que nós não deveríamos tratar com toda a intensidade do nosso coração. Nós não precisamos nos preocupar com a nossa salvação, Deus já fez isso. Nós não precisamos nos preocupar com a nossa glorificação, Deus fará isso. Mas as nossas atenções precisam estar na nossa santificação, Deus está fazendo isso. Essa precisa ser a nossa preocupação, sermos santos, obedecermos a Deus, nos submetermos à vontade plena e soberana de Deus, mesmo quando ela é inconveniente para a nossa carne.
É isso que Paulo diz: eu tenho prazer na lei de Deus, mas em meus membros eu vejo outra lei atuando, na minha carne eu vejo outra lei atuando. Não a lei de Deus que me leva a glorificá-lo e a honrá-lo, mas uma lei que me conduz a satisfazer os desejos da minha carne, a ser guiado pelos desejos enganosos do meu coração. Queridos, nada deveria ser mais importante para nós, em nossa vida cristã, do que a nossa santidade. Porque eu não preciso, de novo, eu não preciso ficar me preocupando como é que eu vou ser salvo, o que eu preciso fazer para Deus me agradar, para eu agradar a Deus e Deus me receber. Eu não preciso me preocupar com nada disso, porque Cristo fez isso. Eu também não preciso me preocupar com o céu, com a eternidade, com nada disso, porque Deus fará. Agora, o que Deus está fazendo hoje é o que nós precisamos nos preocupar. E o que Deus está fazendo hoje é nos tornar, dia após dia, passo após passo, experiência após experiência, mais parecidos com o nosso Salvador Jesus Cristo. Ame a santificação como o alvo, a razão por que Deus te salvou, para que você seja santo. E ame a santificação como um fruto, já que Deus te salvou, você está sendo feito santo, Deus te fará santo. Por isso, submeta-se a isso e ame esse tratamento de Deus para que nós sejamos santificados. Segunda aplicação que eu queria compartilhar com vocês. A santidade é cumprir a lei. A gente hoje tem uma abordagem sobre a lei muito semelhante àquelas que Paulo vai combater. Paulo combate, como eu disse lá no capítulo 7, os legalistas. E a gente às vezes tem uma abordagem muito legalista da lei. Eu preciso fazer ao pé da letra tudo aquilo que Deus disse, porque senão Deus vai se afastar de mim. Isso é legalismo. E aí eu começo a criar regras para que a minha santidade seja clara, exposta e visível aos outros. E eu começo a dizer que a oração precisa ser de uma determinada maneira, com uma determinada postura, com uma determinada impostação de voz, por exemplo. Eu começo a dizer que um cristão precisa falar de uma determinada maneira, usar determinados vocabulários, para que então fique claro que ele é um cristão e que ele é santo. Eu começo a dizer que um cristão precisa se vestir, se arrumar de determinada maneira, que o cabelo dele tem que ser assim, e que a roupa tem que ser assim, e que isso pode e aquilo não pode, para que então fique clara a santidade. Isso é legalismo. Porque a santidade, ela não é julgada, ela não é medida na realidade exterior. A realidade exterior pode ser falsificada. Quantas vezes você colocou um sorriso no rosto chegando no seu trabalho quando o seu coração estava destruído pelas circunstâncias? O exterior pode ser falsificado e é falsificado. E nós somos ensinados o tempo todo a falsificar o exterior. Não é isso que é santidade, isso é legalismo. E muitas vezes a falsificação do exterior está exatamente nisso, na roupa que eu uso, em como o meu cabelo está, em como minha maquiagem está ou não está, em como o meu linguajar está, e eu chego na igreja dizendo a paz do Senhor, para usar a expressão do Caio, né? Santo homem de Deus, santo varão de Deus. Como é que você está? Só vitória. Né? Isso é falso. Isso é legalismo. É claro que o legalismo vai muito além disso. Mas há uma outra abordagem que nossos dias também abraçam, que é esse antinomianismo, que é essa... Aqui, quando a gente fala de libertinagem, isso tem uma conotação muito negativa, né? Não tem o significado que a palavra deveria ter. Mas é a seguinte ideia: não, agora não tem mais lei, a lei agora é Jesus. A lei agora é aquilo que Deus fala no meu coração. E a gente, com isso, usa isso para tudo que interessa.
Perceba que todos os que usam isso, usam para o seu próprio benefício. Quantos você conhece? Vou dar alguns exemplos. Quantos você conhece que dizem assim, não, a lei agora é Jesus. Vou passar o dia orando, porque eu não quero outra coisa se não saber a vontade de Deus. Quantos você conhece assim? A gente usa o contrário. Não, a lei é Jesus. Jesus sabe que eu estou com Ele, Jesus sabe que eu amo, eu não tenho muito tempo de orar, Jesus sabe que eu não sou de ficar parando para orar. Então, Jesus sabe, é sempre nesse lado negativo. Quantas pessoas você conhece na sua vida que dizem assim, a lei agora é Jesus, esse negócio de dar o dízimo está errado, eu dou no mínimo 20%. Você conhece quantos? Agora, quantos você conhece que diz, a lei é Jesus, eu não tenho que dar o dízimo, e não dão nada? Ou dão os trocos que sobram no final do mês? Um monte. Quantos você conhece que dizem assim, não, hoje o jejum não serve mais para que eu mova a Deus, serve para que a minha carne então seja mortificada para que o Espírito ganhe força em mim, usando essa expressão. Por conta disso eu vou jejuar 7 dias. Quantos você conhece? Agora, quantos você conhece que dizem assim, não, o jejum não é mais para mover Deus, por isso eu não preciso jejuar. Você percebe que quando a gente fala que a lei é Jesus e que não há lei de Deus, a gente está sendo guiado não pela lei de Deus, mas pelo nosso coração. E nosso coração é enganoso. Quantos você conhece que dizem assim, a lei é Jesus, agora a minha vida é totalmente dedicada a Ele, eu não me preocupo com outra coisa, só com Jesus. Não. É o contrário. A lei agora é Jesus, então Jesus sabe que eu não tenho tempo para servi-lo, Jesus sabe que mesmo que eu pudesse estar servindo, eu tenho outras coisas importantes, responsabilidades na cabeça, Jesus entende. É sempre para o menor, é sempre para o negativo. Por quê? Porque todas as vezes que eu digo que não há lei, eu digo que quem guia a minha vida é o meu coração. Por isso, irmãos, eu preciso dizer para você, há lei sim. Não a lei de Moisés, não a lei cerimonial. Mas como é que você pode dizer para mim que não há lei quando você tem, por exemplo, o Sermão do Monte? Onde Jesus trata de inúmeros temas com ordens muito claras de como nós deveríamos agir ou não agir. Com princípios muito claros de como nós deveríamos ser. Isso para dizer um dos textos que a gente poderia usar. Como é que nós podemos dizer que não existe lei de Deus quando as cartas do apóstolo Paulo, ou de Pedro, ou de João, são cartas doutrinárias? São cartas que nos ensinam sobre a vontade de Deus e como ser cristão, como agir, quais são os princípios que devem mover o coração do cristão. É claro que existe lei. O que não existe é a lei de Moisés para nós. Nós não somos judeus. Nós não estamos debaixo dessa lei. E o engraçado é que muitas vezes, esse mesmo cara que diz que não tem lei, fica usando lá a lei de Moisés, dizendo assim, eu não como carne de porco, porque o judeu não comia carne de porco, não pode fazer bem. Está sabendo mesmo. Sua exegese, ó, 10. E a gente fica usando aquilo. Quantas pessoas eu já ouvi usar o texto das marcas na carne contra a tatuagem, por exemplo? Eu falo, irmão, em nome de Jesus, você diz que não tem lei, mas usa esse texto, um texto claro da lei de Moisés sobre um princípio específico de cortar ou de marcar a carne por causa de outros deuses, ou por causa dos mortos. Você percebe como o nosso coração é enganoso, irmãos? Nós não conhecemos pessoas que usam o fato de não existir lei, de que a lei é Jesus, para fazerem mais. A nossa justiça, a justiça do nosso coração é incapaz de exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Jesus disse que se a nossa justiça não exceder a deles, a gente está muito longe de fazer a vontade de Deus. A santidade é cumprir a lei,
A lei moral não foi abolida para nós. Ela deve ser cumprida em nós. Jesus nunca disse que veio abolir a lei, ele veio cumprir. E tudo aquilo que era para ser cumprido foi cumprido. Estamos livres de guardar a lei, enquanto que a lei possa constituir um meio para sermos aceitos de Deus, por Deus. Nós somos livres de guardar a lei nesse sentido. Guarda a lei porque aí Deus vai te aceitar. Mas, porém, entretanto, nós estamos obrigados a guardá-la enquanto ela constitui caminho para a santidade. O caminho da nossa santidade é a lei moral de Deus, são os princípios eternos de Deus. Nos exemplos que eu dei, a oração é instrumento que Deus estabeleceu para nós, para o nosso relacionamento com Ele. Isso é princípio eterno. O princípio eterno do jejum é uma declaração naquilo que me é mais importante, a força da minha carne contra a força do Espírito de Deus. Isso é princípio eterno. Ele pode ter sido usado para, de alguma forma, mover, segundo a compreensão de quem fazia, o coração de Deus, mas eternamente, o jejum nunca teve essa realidade. A contribuição, a mesma coisa. Princípio eterno de Deus, a igreja é sustentada por seus membros. Ela não é sustentada de outra forma, ela é sustentada por seus membros. Os membros que Deus dá à sua igreja, a contribuição desses membros, é exatamente a necessidade dos projetos que Deus coloca diante dessa igreja. Princípio eterno. Nós somos salvos para ir para o céu, mas nós também fomos salvos para cumprir a lei. Ambas as coisas nós não podíamos fazer antes. Nós não podíamos ir para o céu por nossa própria força. E nós não podíamos cumprir a lei por nossas próprias forças. E Deus nos salvou para que agora nós tenhamos capacidade de cumprir as duas. A lei e de ir para o céu. Ir para o céu aqui numa metáfora de ser salvo e de viver eternamente com Deus, tá? Terceiro lugar, terceira aplicação. A santidade é obra de Deus em nós. Do mesmo jeito que a salvação é obra de Deus, que a glorificação é obra de Deus, a santidade é obra de Deus. Obra de Deus no sentido de que é o Espírito Santo que nos convence, o Espírito Santo que nos capacita, o Espírito Santo que nos ensina, para que então nós tenhamos forças para vencer. Mas isso muitas vezes é usado como uma desculpa, se eu não fiz, é porque o Espírito Santo não me capacitou. É claro que não é esse o ensino. A santidade, irmão, é fruto da graça trinitária de Deus. O Pai envia o seu Filho ao mundo. E o Pai envia o seu Espírito ao nosso coração. O compromisso de Deus é com a nossa santidade. Essa talvez seja uma das frases mais difíceis de serem escritas em nossa mente de verdade. Porque nós continuamos achando que o desejo de Deus é que a gente seja feliz. Nós continuamos orando, buscando porquês do que Deus deveria fazer. Às vezes a gente vai orar e Senhor, eu estou numa luta financeira miserável, me abençoa. Por que eu tenho amado a tua obra? Por que eu tenho sido fiel com o seu dízimo? Como se esses fossem os motivos pelos quais Deus nos abençoa. Porque no fundo, a nossa mente luta com essas duas realidades. A primeira, de que Deus precisa se agradar de nós para fazer alguma coisa. E segundo, que o compromisso de Deus é a nossa felicidade. Essas duas realidades que não são verdadeiras, elas estão presentes no coração do homem natural. A nossa natureza pecaminosa luta com essas duas realidades. Mas o compromisso de Deus é com a nossa santidade. Deus não tem compromisso com o meu conforto.
Deus tem compromisso com a minha santidade. A obra que Deus está realizando em mim hoje não é me tornar uma pessoa mais feliz, não é me tornar uma pessoa mais realizada, não é me tornar uma pessoa mais sabedora de que Deus faz grandes coisas. O compromisso de Deus comigo hoje é me tornar semelhante a Jesus. É isso que Ele faz. E para isso, Ele usa a nossa dor, Ele usa o nosso sofrimento, Ele usa os nossos erros, Ele usa a maldade daqueles que estão ao nosso redor, Ele usa tudo aquilo que a gente detesta para nos tornar santos. A dor, ela é terapêutica, no sentido de que ela sempre trata um pecado da nossa vida. As angústias, as aflições, são como molas que nos empurram em direção ao Senhor. O compromisso de Deus é com a sua santidade. Deus não está nem aí se está confortável ou se está doendo. E quando eu digo não está nem aí, não quer dizer que Ele não se compadece, que Ele tem um coração de gelo e diz, está sofrendo, que sofra. É claro que como um pai se compadece do filho, muitas vezes Deus até nos socorre nessas situações e nesses momentos. Mas quando eu digo que não está nem aí, é que Deus não vai deixar de moldar o seu caráter para que a sua vida seja mais confortável. Ele não fará isso. Porque o que Ele está fazendo em nós é moldar o nosso caráter. Essa é a santidade que Deus está realizando em nós. Por isso ela é obra de Deus. Por isso que Deus está fazendo e vai continuar fazendo. Até que aquele versículo do apóstolo Paulo, que diz que Deus vai completar a boa obra que Ele começou até o dia de Cristo Jesus, se torne realidade em nossa vida. Deus está comprometido com a nossa transformação. Amém? Queridos, é claro que o apóstolo Paulo vai falar aqui sobre outras realidades, né? Ele vai continuar falando sobre a vida no Espírito, sobre a mente voltada para a carne, a mente voltada para o Espírito. Ele vai falar de umas coisas assim muito interessantes, de que nós não estamos sob o domínio da carne, mas sobre o Espírito, sob o domínio do Espírito sobre nossas vidas. Ele vai falar de alguns pontos muito valiosos nessa vida no Espírito. Mas o ponto inicial que eu queria trazer para você é isso. É que a santidade é obra de Deus, ela é cumprir a lei, ela é o alvo e o fruto da justificação. E quando nós olhamos para a santidade dessa forma, deixa de ser algo opcional na nossa vida, numa prateleira cristã, onde nós pegamos aquilo que nos interessa, e passa a ser para nós também a compreensão de que é isso que Deus está fazendo em nós hoje. Que Deus nos abençoe, nos dê graça para que nós possamos continuar lutando para honrar a Deus, para glorificar a Deus, mas não por nossas próprias forças, mas debaixo da graça de Deus, confiando que Deus é aquele que nos capacita para que nós possamos obedecê-lo. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por Tua palavra, por Tua graça, por Tua bondade. Acima de tudo, Pai, muito obrigado por estarmos em Cristo. A alegria e a certeza do nosso coração é que o Senhor já realizou a nossa justificação. E o grande desafio do nosso coração e da nossa alma é que o Senhor está realizando a nossa santificação. Que nós possamos então nos submeter ao Teu Espírito, ao moldar do Senhor sobre a nossa vida, a Tua vontade, a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem nos ensinado dia após dia, para que o Teu nome seja glorificado, Deus. Ajuda-nos, Deus, a viver em santidade. Não essa santidade legalista, expressa nesses elementos exteriores que são apenas como uma perfumaria, como uma embalagem, como algo externo à realidade da nossa vida. Tampouco nos livre dessa realidade onde nós usamos
a abolição, o cumprimento da lei, como desculpa para que nós não façamos absolutamente nada daquilo que o Senhor tem nos ordenado. Ao contrário disso, que nós possamos olhar para a forma como o Senhor tem nos ensinado. Nós fomos salvos para sermos santos. O Senhor realizou a nossa salvação e está realizando a nossa santificação. E que essa seja a motivação do nosso coração, sermos santos, para que Teu nome seja glorificado em nós. Nos abençoa, Pai, nos dá uma semana repleta da Tua bondade e da Tua graça. Ensina-nos os Teus caminhos todos os dias e nos sustenta com a Tua poderosa mão. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém. Amém. Querido